Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um conteúdo inédito aqui para o nosso canal Finanças para Todos e espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Toda segunda-feira a gente sobe um conteúdo novo para vocês e o tema de hoje é taxa de juros e os impactos disso tudo no nosso dia a dia, né? A expressão taxa de juros e juros é uma coisa que a gente fala muito, né? Quanto que tá o juro tá alto, o juro tá caro, juro de financiamento, juro de banco, juro de cheque especial, juro do cartão de crédito. Mas será que a gente sabe exatamente como é que funciona esse negócio aí de taxa de juros? E para explicar isso para vocês de uma maneira muito simples, a gente vai começar com alguns conceitos e a gente vai chegar no final dessa história com essas dúvidas resolvidas. Primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, é sobre taxa Selic, né? A taxa Selic é uma taxa de governo que chama, o Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É uma taxa referencial, é uma taxa básica do governo e através dessa taxa o governo controla, né? Tem como referência para as outras taxas de juros da economia do mercado em geral, de bancos, enfim, de financiamentos e tal. E assim, é uma taxa que reflete um período curto de prazo, tá? O Copom é o Conselho de Política Monetária, é um órgão de pessoas que se reúnem em média aí a cada 45 dias, faz parte, né, do Ministério da Economia ali, e eles se reúnem e analisam alguns fatores da economia, dos cenários, né, da economia e decidem se é hora de subir ou se é hora de reduzir a taxa de juros. Por que eles analisam isso? Como que eles analisam isso? Historicamente, a gente vem aí na década de 2000, 2004, por aí no ano de 2004, a gente tinha taxas de juros aí na casa dos 2 dígitos, né? 18%, 15%, 16%. Hoje, historicamente, a gente vem aí desde 2020, 2019, 2018, 2017 com taxas relativamente mais baixas. Esse ano, historicamente, a gente teve quedas aí históricas, até abaixo da casa dos 2%. E por que isso acontece, né? Por que o governo abaixa ou aumenta a taxa de juros? Quando a economia está muito aquecida, quando o pessoal tem dinheiro, o dinheiro está circulando, quando a economia está girando positivamente, as indústrias estão produzindo a todo vapor, por bem, né, para até controlar um pouquinho a questão da lei da oferta e da procura, que o governo aumente um pouco os juros, porque os juros altos, eles freiam o consumo, tá? Quando o juro tá um pouquinho alto, as pessoas deixam de comprar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão trocar de carro, por exemplo, e vão fazer um financiamento, né? Se o juro tá muito alto, você espera um pouquinho para ver se o juro abaixa, porque aí a parcela do seu financiamento, seja ela de casa ou seja ela de carro, fica muito cara. E aí o governo já usa isso estrategicamente para dar uma segurada no consumo. Mas por que o governo quer segurar o consumo? Porque senão, por conta de uma demanda muito alta, a lei da oferta e da procura, que é a lei que mais rege, que mais funciona nessa questão de preços no nosso mercado, quando há muita demanda, muita procura por um determinado bem, por um determinado produto, a tendência é que esse preço suba. Quando os preços sobem, há o que nós estamos vivendo na época de hoje, a chamada inflação. Então, a taxa de juros, quando ela é administrada dessa forma, quando a economia está muito aquecida e o governo entende que há riscos de se ter inflação, ele aumenta a taxa de juros para controlar esse consumo, estabilizar, para equilibrar essa questão da lei da oferta e da procura. Por outro lado, quando a gente está com uma economia muito desaquecida, muito parada, principalmente como a gente está agora em tempos de pandemia, aconteceu o que a gente viu, né? Uma queda histórica da taxa de juros, justamente para aquecer, para fomentar, para incentivar o consumo de bens e serviços. Justamente porque com juros mais baixos, os financiamentos, os empréstimos ficam mais baratos e aí então o governo age dessa forma para incentivar o consumo e a produção do comércio e das indústrias de maneira geral.
Então, olha que interessante, né? O juro, a taxa de juros, principalmente a Selic, mas que acaba influenciando todas as outras taxas, ela funciona como um regulador, né, da lei da oferta e da procura em todos os segmentos, né? E aí, como ela é uma taxa básica, né, taxa básica de juros, ela é referência para as outras taxas, para as taxas dos bancos principalmente. Por que a taxa Selic fica em torno de 3% e quando a gente vai no banco, o juro do banco é 6%, 7%, 8%? Então agora eu vou explicar para vocês como que o banco calcula a sua taxa de juros, porque assim, a fonte de renda do banco, uma das principais fontes de renda do banco é a cobrança de juros, né? Quer dizer, os bancos são assim, têm lucros, apresentam lucros aí nos seus demonstrativos de resultados astronômicos e uma parte desses juros, né, desse rendimento aí vem dos juros cobrados dos clientes. Como que funciona? São 3 ingredientes, pessoal, que os bancos analisam para calcular a taxa de juros que eles vão cobrar dos seus clientes. Primeiro é o custo que ele pagou do dinheiro, porque assim, o banco em si, ele não usa o dinheiro dele para emprestar para ninguém. Quando a gente deposita dinheiro no banco, seja ele na conta corrente, seja ele em poupança ou nos investimentos, aquele dinheiro que a gente deposita no banco, o banco empresta para outra pessoa, né? É o patrimônio que ele tem ali, são os recursos que ele tem ali para fazer as suas operações de empréstimos e financiamentos. Então, quanto que o banco está pagando para ter aquele dinheiro ali, né? Quanto que o banco está pagando? Esse dinheiro tem um custo, né? O banco paga X para ter aquele dinheiro à disposição ali para poder emprestar. Um outro fator muito importante no cálculo da taxa de juros do banco é o risco do tomador do empréstimo. Então, assim, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Por isso que a gente passa por aquela análise de crédito, análise de risco do banco. O banco pega todas as informações, sejam pessoais ou empresariais, e analisa assim, qual é o risco que eu tenho em emprestar esse dinheiro para essa pessoa ou para essa empresa. Essa empresa ou essa pessoa tem condições de me pagar ou não? Qual que é o score, né? A gente fala muito isso, qual que é o score? Qual que é o risco dessa pessoa vir a dar problema e se tornar inadimplente aqui na nossa instituição? Mediante a análise, que aí pode variar de um banco para o outro, se o cliente apresenta um risco considerável de virar inadimplente, a taxa de juros desse empréstimo para esse cliente aumenta. Se ele tem bons números, né, uma boa gestão financeira aí do seu negócio, tem patrimônio, enfim, e o banco analisa esse mesmo crédito, esse mesmo cadastro, por conta de oferecer um risco bem mais baixo de se tornar inadimplente, a taxa de juros desse cliente específico diminui. Por isso que o banco não trabalha muito com tabelas de juros. Na verdade, ele analisa caso a caso, né, qual que é o histórico daquele cliente, porque é um ingrediente fundamental na hora de formar a taxa de juros que o banco vai te cobrar. E por último, qual que é o retorno que esse cliente vai te dar, né? E a margem de lucro que o banco quer ganhar. Então, assim, ele pagou o custo do dinheiro, embutiu um risco ali, né, se você tem chances de ser inadimplente ou não com o banco, mas o banco quer ganhar dinheiro em cima de você também, né? Ele tem que pagar o dinheiro que ele pegou, ele tem que deixar aquele risco ali como um ingrediente flutuando ali da taxa de juros, mas ele quer ganhar dinheiro em cima dessa operação que ele está fazendo com você. Então, o banco também coloca uma margem de lucro, vamos chamar assim, em cima dessas taxas de juros para compor a sua taxa de juros final. Então, é assim que o banco faz a conta para saber quanto que ele vai te cobrar de juros por um empréstimo ou por um financiamento, seja ele um empréstimo pessoa física, pessoa jurídica, financiamento de casas, financiamento de veículos, enfim, pessoal. Todo o dinheiro que a gente vai pegar emprestado no banco, o raciocínio é assim que funciona. E olha que interessante o impacto que isso tem no nosso dia a dia, né? Como eu falei para vocês, o termômetro que o governo fica tentando controlar ali, né, o consumo, a lei da oferta e da procura, a produção para não gerar inflação, se tem muita demanda, se tem pouca demanda, e como que o banco enxerga tudo isso e também quer ganhar dinheiro emprestando dinheiro para você. Então, é interessante a gente aprender e entender esses conceitos,
Porque quanto mais a gente sabe essas informações, menos ignorante a gente fica quando a gente precisa desse tipo de coisa, pessoal. Eu já, assim, nas consultorias que a gente acaba atendendo, você acaba vendo, assim, juros abusivos que o banco cobra, situações que fogem, né, do orçamento da empresa, que poderia ser muito mais barato, que você sabe que a taxa de juros daquele momento está muito mais barata em relação àquilo que o banco cobrou. Então, assim, o interessante é quando a gente tem conhecimento disso e você vai numa instituição financeira pegar um empréstimo, né, tomar um empréstimo, é interessante que você tenha esse conhecimento, porque você consegue negociar com o banco e falar assim, olha, mas a taxa de juros está tanto, assim, o meu cadastro aqui, o que você olhou, que você tá cobrando tão caro, assim, por que essa taxa está tão cara? E lembrando, pessoal, que também como um ingrediente que piora, né, que aumenta essa questão dos juros, é a questão do prazo. Principalmente quando a gente vai fazer financiamento, quanto maior o prazo que a gente vai combinar ali para pagamento desse empréstimo ou desse financiamento, a tendência é que os juros fiquem maiores. E por que isso? Justamente por conta do risco. Porque o banco entende que quanto mais tempo eu demorar para pagar, mais tempo eu vou ficar com o dinheiro dele, mais tempo eu tenho de chance, né? Mais chance eu tenho de, num prazo maior, apresentar problemas financeiros e me tornar inadimplente, né? Mediante o meu histórico ali, mediante o meu cadastro. Então, são informações importantes que vocês têm que ter em mente, aprender, né? Para realmente argumentar e negociar e não ser lesado nessa questão das taxas de juros abusivas quando vocês precisarem de tomar algum recurso, principalmente de banco. Aconteceu já várias vezes, acompanhando clientes de consultoria que eu tenho, né, que às vezes a gente acompanha o cliente até o banco e conversa com o gerente, né, para entender de fato como é que vai funcionar aquela operação e tal. E aí a gente percebe assim, que eles fazem uma conta e falam assim, não, mas a taxa de juros vai dar em torno aí de 2,5%. Quando você joga na HP, né, que a gente chama aqui que é a nossa calculadora financeira HP12C, existem outras calculadoras financeiras, mas a maioria dos economistas aí, dos consultores e dos gerentes de banco também usam a HP. Quando você pega as informações reais da operação e você joga na HP, aquela taxa de juros nunca bate com a taxa de juros que o gerente fala, tá? E aí existe uma expressão que a gente chama assim, qual que é o custo total do empréstimo? Porque às vezes quando você pega o seu contrato ali do banco, realmente tem lá a taxa de juros de 1,99, taxa de juros de 0,99, aí o cliente fica empolgado, nossa, mas tá muito barata essa taxa. Tá, mas vamos ver os outros custos que estão embutidos nessa operação? Aí nós vamos ter o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, aí o banco coloca um seguro, aí dependendo de onde for a origem dos recursos, existe uma taxa que você paga para o fundo garantidor de crédito, né? E aí quando você soma tudo isso e você faz realmente essa conta na calculadora HP para você realmente saber o custo total dessa operação, ela passou bem do 0,99, do 1,99 ao mês. E é essa informação que é a mais importante. Quanto de fato que o cliente vai pagar de custo, né? Qual é o custo efetivo total dessa operação? Então é importante também que você saiba fazer esse cálculo, né? A gente também tem aqui o nosso canal, o Dani Me Ajuda, o nosso canal de atendimento. Então se você tá ali na frente do seu gerente ali conversando, ficou com dúvida no valor que ele te passou, chama a gente no WhatsApp que a gente faz essa continha para você rapidinho e te dá a resposta na hora. Olha, eu acho que não é bem isso, a gente fez o cálculo aqui e a taxa de juros está dando tanto. Porque eu já vi muitos clientes também que foram enganados por essa questão dessa conta, porque o banco mostra realmente, ele não está mentindo, né? Mas ele não está contando todas as outras taxas que estão embutidas na operação. E aí quando a gente soma tudo isso e faz realmente o cálculo da taxa de juros efetiva total, a gente se surpreende um pouquinho. E essa taxa de juros faz diferença no valor da parcela, né, pessoal? Então, assim, principalmente quando você vai fazer uma parcela em 36, 48 meses, que geralmente é o mais comum aí que aconteça, em 4 anos, né, se você tem uma diferencinha aí de 100, 200 reais na parcela, isso lá no final faz uma diferença muito grande no montante. Lembrando sempre que a gente orienta aqui que você faça qualquer tipo de empréstimo ou financiamento, arrume uma dívida, vamos chamar assim, com planejamento,
que a parcela caiba realmente no seu orçamento mensal, para que nada disso vire problema para você no futuro e que você consiga cumprir seu compromisso, não ficar com o nome sujo, restrito, negativado, não tenha outros problemas aí dentro da sua organização financeira pessoal e nem da sua empresa, principalmente em tempos de pandemia, que a gente está tão incerto com relação ao que vai acontecer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado essas dúvidas, né, com relação aos juros e os impactos que eles têm no nosso dia a dia, quando estão mais altos e quando estão mais baixos. Se liguem nas nossas novidades aqui no nosso canal. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, siga lá, @economista Dani Romancini. Lá a gente tem um monte de conteúdo gratuito, a gente faz posts diários lá com muita informação, muito conteúdo. Claro, um pouquinho de humor, porque a gente gosta de tratar de finanças de uma maneira leve, falar de dinheiro não precisa ser chato, falar de dinheiro não precisa ser complicado, precisa ser gostoso, prazeroso, para que você se envolva e queira cada vez mais ter a sua vida financeira organizada. Fica a dica, pessoal, espero vocês, até o próximo vídeo.